Olá pessoal, tudo bem? Neste vídeo então vamos falar sobre os anúncios dentro da plataforma EasyAlpha. Os anúncios a gente tem como um conceito aqui dentro da EasyAlpha que eles são como se fosse um outdoor, ou seja, toda pessoa que ingressa na rede Wi-Fi, na rede visitantes, ela passa por esses anúncios desde que eles existam. Então eu vou compartilhar minha tela aqui para vocês entenderem o conceito 360 do que é possível fazer com anúncios, tá bem? Compartilhando a minha tela aqui, antes que eu vá para a parte de edição do anúncio, vou mostrar para vocês aqui como ficaria na prática esses anúncios e as possibilidades. Eu tenho aqui uma licença de demonstração que, assim que a pessoa conecta numa rede Wi-Fi, ela é exposta então aos anúncios cadastrados. Esses anúncios, então, têm um limite máximo de 5 anúncios simultâneos. Por que simultâneos? Porque vocês podem cadastrar ilimitados, então não tem um limite específico de anúncios. Contudo, né, a gente elege no máximo 5 simultaneamente para serem exibidos na tela do usuário. Isso pensando muito também na boa experiência do usuário, para que ele não tenha que ficar muito tempo em tela, tá ok? Então, digamos que você tem aqui nesse caso 4 anúncios exibidos. Esses anúncios ele permitem algumas interações. Vocês estão vendo que eu estou segurando o dedo na tela aqui com o mouse, mas no celular pode ser com o dedo, em qualquer área da tela. O ato de segurar o dedo na tela, assim como os stories nas redes sociais, pausa este anúncio. Eu posso clicar 2 vezes no canto esquerdo e ele vai voltar para o anterior. Posso clicar uma vez no canto direito, ele vai avançar para o próximo. E esse comportamento ele é muito natural para o usuário, uma vez que ele já tem a experiência da utilização desse mesmo comportamento em outras redes sociais. Esses anúncios, então, o que eles são compostos? Por uma imagem que pode ter uma sobreposição, um emoji, título, descrição, textos e a novidade aqui, esses botões de ação, que o usuário pode interagir em cima desse botão e a partir dessa interação duas coisas podem acontecer, que a primeira delas, obrigatoriamente, vai estar essa interação nos nossos relatórios e a segunda ação dessa interação é justamente chamar um webhook, ou seja, chamar uma integração externa que pode disparar uma mensagem WhatsApp ou fazer a criação de um lead específico dentro do funil de vendas. Okay? Então, esse é o fluxo dos anúncios. Como que a gente cria um anúncio então? Dentro do nosso painel aqui, de uma licença específica, você vai na aba Anúncios, aqui na esquerda, o terceiro menu, Novo Anúncio. Por padrão, ele já traz uma pré-visualização de um anúncio padronizado nosso. Tá? Aqui na aba Geral, vamos definir um nome interno para esse anúncio. Por que é importante este nome? Esse nome vai ser exibido lá na timeline do usuário, saber quais anúncios o usuário já visualizou e também nas estatísticas de anúncio, onde você vai saber já do que se refere. Então, posso colocar aqui anúncio Wi-Fi 01, por exemplo. Esse período de exibição também é muito importante, que é a partir dele que vocês definem quando o anúncio começa a ser exibido e quando ele deixa de ser exibido. Então, esse período permite que o time de marketing cadastre todos os anúncios das campanhas já previstas do Wi-Fi e não tenha que se preocupar com tirar essa campanha do ar quando ela deixar de exibir. Então, você pode programar o intervalo de exibição. Além disso, eu posso ter anúncios específicos para dias de semana. Se eu marcar algum dos dias aqui, ele já passa a valer somente para aquele dia que você marcou ou para os dias que você marcar. Posso deixar sem nada habilitado aqui, ou seja, todos os dias. Temos também essa opção de favorito. Como eu falei anteriormente, os anúncios eles são de ordem aleatória. Contudo, quando você marca um anúncio como favorito, este anúncio passa a ser o primeiro a ser exibido. Se você marcar 2 anúncios como favoritos e você tiver 3 no total, os 2 favoritos serão os 2 primeiros, aleatórios entre si, e o terceiro será sempre aquele não favoritado, como por exemplo. Aqui na aba de imagem, eu posso remover esta imagem aqui já cadastrada.
clicar em carregar nova. Então aqui trouxe a minha galeria, como eu havia explicado anteriormente para vocês, todas as imagens utilizadas dentro da EasyAlp, elas ficam nessa galeria. Se você remover ela daqui, ela vai deixar de ser vinculada no local. Então não removam imagens que estão em utilização, mas você pode limpar as imagens que não estão em utilização. Você pode então fazer o carregamento de uma imagem, por exemplo, aqui, fazer o upload de uma imagem de arquivo local, só arrastando para cá ou clicando em carregar, ele vai buscar essa imagem no seu computador, ou buscar uma imagem na nossa biblioteca integrada Unsplash. Então aqui, digamos que você queira criar um anúncio rápido, mas não tem nenhuma imagem ainda, você pode pesquisar algum conteúdo aqui específico. Por exemplo, vou criar uma campanha para uma pizzaria, procuro por pizza, ele vai trazer uma imagem aqui para vocês utilizar neste anúncio. Okay? Eu trouxe algumas imagens já para essa galeria e eu vou criar dois anúncios, como por exemplo esse Wi-Fi Marketing e essa outra opção aqui de anúncio. Vou selecionar essa imagem, já uma imagem que tem um conteúdo pronto na tela. Então ele vai trazer aqui para a nossa galeria, trouxe uma pré-visualização. Vocês vejam que essa imagem já foi pensada para esse espaço. Então aqui em conteúdo, eu posso criar um conteúdo nesse espaço embaixo aqui. Qual que é o formato dessa imagem? Ela segue a mesma proporção das imagens utilizadas nos stories das redes sociais, como o Instagram, por exemplo. 9:16, uma proporção utilizada que encaixa muito bem nesse espaço. Se eu utilizar uma imagem totalmente pronta, o conteúdo eu posso deixar desabilitado. Então, a única coisa que vai aparecer lá no momento do anúncio, nesse caso, até mostrar para vocês, vou salvar aqui, seria essa imagem que a gente colocou, certo? Então, vou habilitando ela e editando aqui para vocês verem como vai ficando. Depois, eu habilitando o conteúdo, eu posso escolher o local desse conteúdo. Por exemplo, aqui, ele está inferior direito, posso deixar ele no centro. Nesse caso, não encaixaria, né? Porque a imagem não foi pensada para isso. Posso deixar no topo e assim por diante. Então, vou deixar aqui ele no inferior. Pode ser centralizado ou inferior direito. Nesse conteúdo eu tenho um emoji que eu posso adicionar ou remover ou trocar esse emoji. Tenho a cor dos títulos do conteúdo que eu posso estar alterando. Tá? E a cor do texto também. Além disso, posso customizar o texto manualmente aqui. É o meu título e minha descrição. Também nas áreas da EasyAlp, onde temos esse botão Ajude-me a compor, é uma inteligência artificial, a gente chama de Easy AI, então é uma integração com inteligência artificial que permite que você, digitando algumas palavras, uma frase, etc., você consiga elaborar uma campanha, né, que tem um encaixe exatamente com o espaço disponível. Por exemplo, quero anunciar uma solução de Wi-Fi Marketing. Quanto melhor for essa descrição, obviamente melhor vai ser o output de vocês. Então coloquei aqui uma frase e ele gerou para nós o seguinte enunciado: conecte-se e conquiste solução de Wi-Fi Marketing. Alcance o público-alvo de forma inovadora e eficaz com a nossa solução de Wi-Fi Marketing. Impulsione seu negócio. Se eu gostar, eu posso usar este ou gerar novamente. Gostei, vou clicar em usar este. Ele já trouxe aqui para o meu espaço. Mas como eu já tinha um título aqui, uma frase, eu posso reduzir esse. Vou tirar aqui essa parte do texto, deixar somente essa parte aqui do título. Temos também a opção aqui dos call to action, dos botões de ação. Eu posso deixar sem botão de ação ou eu posso adicionar botões de ação. Então, por exemplo, eu quero deixar um botão de ação me interessa. Quando alguém clicar nesse botão aqui, depois a gente vai ver em outro vídeo como fazer a integração com esses botões de ação. Mas eu já posso deixar também ele no nosso relatório automaticamente. Esse me interessa, eu vou colocar uma tag para esse nome. Por exemplo, eu vou chamar de add me interessa. Por quê? Eu sei que tem um botão de ação me interessa e que é vinculado a um anúncio no momento da autenticação.
eu posso adicionar mais botões. Então, ficando aqui nessa ordem, posso customizar para cada botão também uma cor. Um ponto bem importante: utilize gradientes nos botões, porque a gradiência nos botões ela chama a atenção das pessoas e tem uma maior probabilidade de haver o clique. Eu vou deixar apenas um aqui, a fim de demonstração. Vou escolher uma outra cor para chamar a atenção aqui, por exemplo, e vou adicionar uma gradiência, até que fique uma cor chamativa. Tá ok, então tem o nosso botão aqui. Vou aumentar um pouquinho o tamanho do nosso texto, aumento o tamanho do botão também. Então tá aqui o nosso anúncio já personalizado. Vou salvar ele aqui e já vou para o fluxo da autenticação, visualizar como ficou. Então tá aqui nosso primeiro anúncio, né? Ele aparece como uma animação, o conteúdo que a gente criou, ele aparece posterior ao carregamento da imagem, e já está aqui o botão de me interessa. Então, só para vocês visualizar aqui, posso interagir no botão a qualquer momento. Então, está aqui nosso primeiro ad. Vou criar mais um anúncio. Como eu faço? Volto nessa tela aqui, ele vai trazer na aba Anúncios uma pré-visualização do anúncio anterior criado, o título do anúncio, tempo de criação, quando ele foi atualizado por último. Posso deletar este anúncio, vai pedir uma confirmação, e posso também mudar a forma de exibição de todos os anúncios, alterar a ordem que eles aparecem na tela e criar um novo anúncio em novo anúncio. Vou vir aqui de uma forma bem simples, também para não alongar muito nesse vídeo, carregar mais uma imagem, um outro anúncio outra imagem que eu tinha separado para esse anúncio. Trouxe aqui para a tela. Tem um conteúdo já, como essa imagem já tem todo o conteúdo nela, vou deixar sem conteúdo, vou desabilitar e vou salvar esse outro anúncio para vocês visualizar. Eu tinha deixado o anúncio anterior como favorito, então vou visualizar aqui para vocês ter também essa informação, favorito. Então, sempre que eu carregar aqui a tela de anúncios, esse anúncio está como favorito. Depois vem o meu segundo anúncio ali cadastrado. Eu posso alterar essa ordem também, desfavoritar esse anúncio, salvar, voltar e favoritar esse aqui. Então, na próxima atualização, já temos nossa ordem redefinida também. Esse tempo de carregamento do anúncio, que aparece aqui no topo, ele é de 5 segundos e ele é padronizado dessa forma. Da mesma forma que as redes sociais têm também um padrão de tempo de exibição desse anúncio. Por que que o nosso tempo é fixo? Nosso tempo é fixo ali de 5 segundos para que vocês tenham estatísticas reais. Então, logo acima do menu Anúncios, nós temos o menu Estatísticas. E nessas estatísticas aqui, vocês vão ter a estatística de cada um dos anúncios. Tá? Então, quantas visualizações eles tiveram, percentual de visualização, tempo máximo de visualização, tempo médio, se teve rejeição, tá? Quantas vezes ele foi pausada, retomada, reiniciada e assim por diante. Eu vou só finalizar uma autenticação para vocês ter essa estatística ali em tela também. Finalizei minha autenticação. Vou atualizar a nossa página aqui. Então, ele já tem a quantidade de visualizações de cada um dos anúncios. Conforme eu estava mostrando para vocês anteriormente, né, eu segurei um tempo mais pausado nesse primeiro anúncio. Então, ele tem aqui o tempo que a gente ficou visualizando esse anúncio específico, o progresso, ou seja, se eu assisti ele até o final ou não. E a rejeição quer dizer que, comparado ao outro anúncio, assim que ele chegou, a gente já, né, pulou para ele, foi para o próximo, não teve tanto interesse neste anúncio
e mais nesse em específico. Então, ele teve uma taxa de rejeição maior, né? Então, aqui tem às vezes que eu pausei esse anúncio, às vezes que a gente retomou, reiniciou e assim por diante. Então, só recarregando então depois o anúncio, conforme vocês vão tendo mais visualizações, mais estatísticas vocês vão ter sobre ele. Além disso, nas estatísticas, nós temos essas badges aqui em cima, que mostram algumas estatísticas sobre os anúncios específicos. Uma outra licença que eu tenho aqui, por exemplo, na demonstração, vai ter algumas estatísticas bem interessantes para vocês. Por exemplo, aqui estatísticas, anúncios, dentro do período dos últimos 15 dias, quantidade total de visualizações, então o tempo, né, médio que as pessoas ficam em cada um desses anúncios, vezes que ele foi pausado, retomada, reiniciada, taxa de rejeição cada um deles e assim por diante. Então aqui você tem a estatística de cada um dos anúncios. O legal dessas estatísticas, então, com as suas badges, etc., é que, por exemplo, se você utiliza para um controle interno, né, para divulgar os seus produtos, os seus serviços, essas estatísticas vão lhe dar informações para saber se está no momento de você trocar um anúncio a partir do momento que ele tem um baixo percentual, um baixo tempo de visualização ou uma alta taxa de rejeição, então está no momento de trocar este anúncio. Ou se o anúncio está tendo uma ótima aceitação, um alto número de cliques pausados, retomados, reiniciadas, ou ainda não tem rejeição, quer dizer que você acertou naquela comunicação e as próximas devem seguir o mesmo formato. E também você pode levar esse estilo de comunicação para as redes sociais. Além disso, se você vende esse espaço de anúncio para empresas, vende esse espaço com publicidade, você pode comprovar a eficácia desse espaço, né? Comprovar a quantidade de visualizações para o anunciante, podendo retirar até um print aqui da área de anúncios, criar um material, enviar para ele um relatório, coisas nesse sentido. Tá? Ali na parte dos call to action, no botão do clique, a gente tem a estatística dele no relatório. E eu vou mostrar para vocês em uma outra videoaula como a gente visualiza os cliques dos anúncios e também o que fazer quando alguém clicar em algum desses botões de anúncios. Ok? Então, o que eu tinha para mostrar para você sobre a criação de anúncios é isso. Se ficou alguma dúvida, pode entrar em contato com o nosso time de suporte e a gente vai ficar feliz em esclarecer todas elas para vocês. Um abraço e até o próximo vídeo.